Olá, galerinha, aquele abraço. Eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe mais um tema para vocês. O tema hoje é o 7 de setembro de 1822, Dia da Independência do Brasil. Vamos refletir um pouco sobre essa data, certo? E primeiro, pensar o porquê que essa data se tornou-se tão importante para a sociedade brasileira. É uma das datas, o 7 de setembro é uma das datas do calendário brasileiro que tem um maior significado histórico, assim. Pode ter certeza que uma das que mais é comemorada, celebrada, inclusive é um feriado e há muitas manifestações relacionadas a esse 7 de setembro, certo? Então, assim, nessa data geralmente acontece, por exemplo, desfile militar, as Forças Armadas nas grandes cidades fazem apresentações muito bonitas nas ruas. As escolas geralmente participam de desfiles cívicos em homenagem à Semana da Pátria, certo? Geralmente essa data é usada para manifestações de classes. Os trabalhadores geralmente se manifestam, aproveitam para cobrar seus direitos no 7 de setembro, certo? Os governantes também costumam usar essa data para realizar atos políticos, como forma de também divulgar atos políticos, né? As escolas realizam inúmeras atividades alusivas à Semana da Pátria. Muitos alunos participam para recuperar ali uma nota. Então, a Semana da Pátria envolve, assim, muitas ações que acabam, de certa forma, para você que é estudante, ficando bem marcado no ano letivo, né, o Dia da Independência, que é o 7 de setembro, certo? Para a gente falar sobre a independência do Brasil, gente, é bom que a gente compreenda um pouco sobre o contexto histórico. Eu já falei anteriormente, mas é bom que vocês, como estudante, compreendam que a independência do Brasil, gente, se deu em um período em que Portugal viveu ali várias situações no início do século XIX e que acabou aí, junto com isso, se dando vários eventos que envolveu aí o processo de independência do Brasil. Dentre esses eventos tem o Grito de Independência, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, o famoso Grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga. Na época, a gente pode tentar entender que Portugal, nós não podemos separar a nossa história, principalmente nosso processo de independência, da história de Portugal. Nessa época, no início do século XIX, ali desde de 1799 até 1815, a Europa toda vivia ali aquele período da chamada Era Napoleônica, onde os franceses, as tropas napoleônicas, viviam ali tomando muitos territórios na Europa, certo? E aí os exércitos napoleônicos já tinham ali dominado regiões de várias monarquias, já tinham sido tiradas do poder e tinham sido ocupadas pelo poder de Napoleão Bonaparte, certo? Portugal vivia um dilema, porque o grande problema para esse processo de formação desse império napoleônico que Napoleão queria formar, queria dominar a Europa inteira, era a Inglaterra. Para que Napoleão pudesse dominar a Inglaterra, ele tinha muita dificuldade em enfrentar a marinha inglesa, porque a Inglaterra fica na parte norte do continente europeu, onde é uma ilha, então dificultava muito as tropas napoleônicas a invadir a Inglaterra. Então, além do mais, as tropas inglesas eram muito poderosas e a Inglaterra era muito poderosa economicamente também. Napoleão tinha mudado de estratégia ali, a intenção de dominar a Inglaterra estava muito difícil, então ele decretou o chamado bloqueio continental, que vocês já ouviram falar, já sabem muito bem, que era a proibição de qualquer país europeu comercializar produtos com os ingleses. Tinha um objetivo de quê? Com o bloqueio continental. Napoleão queria fracassar a Inglaterra economicamente para poder, a partir daí, tomar forças para poder dominar os ingleses. Aí é bom lembrar, gente, que Portugal vivia um dilema, porque Portugal tinha ligações econômicas antigas com os ingleses e ficava ali tentando cumprir o pacto colonial de Napoleão Bonaparte, mas
de certa forma, mantendo relações comerciais com os ingleses. Esse assunto já é conhecido de vocês um pouco, porque já teve uma aula de história relacionada a isso. Mas imagine aí, o processo de independência do Brasil, eu particularmente entendo que iniciou realmente com a vinda da família real portuguesa em 1808, quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal. A corte portuguesa veio para o Brasil, ou seja, o príncipe regente na época, Dom João, fugiu, pode ser chamado fugiu, né, para o Brasil com toda a estrutura de poder, toda a estrutura de governo, com toda a corte para o Brasil, e a sede da corte portuguesa passou a ser no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ou seja, uma colônia onde a sede do poder de Portugal ficou sendo na colônia chamada Brasil da época, certo? Aí assim, naturalmente você vê que quando a família real se transforma para o Brasil, gente, já vê aí que isso deu uma elevada no nível dessa colônia chamada Brasil. Então aqui as pessoas começaram a se sentir mais importantes, não era uma colônia totalmente distante do poder. O poder estava aqui. Os portugueses lá em Portugal é que passaram a se sentir muito desprezados, revoltados por conta dessa situação da sede do poder português estar num lugar tão distante que era aqui na América, ou seja, no Brasil. Certo? Então começam a surgir vários movimentos de revolta em Portugal. Gente, a sociedade portuguesa ficou lá sob o domínio de Napoleão e em conflitos, unido aos ingleses, lutando contra essas tropas napoleônicas durante muito tempo. Lá para 1815, os exércitos napoleônicos já estavam perdendo muito poder, ou seja, já estava totalmente fracassado. Então, com esse fracasso das tropas napoleônicas, os portugueses já tinham estabelecido o poder lá e exigia que a família real retornasse para Portugal. Então, veja bem, aí a gente observa que já existia aí um certo poder dos portugueses tentando voltar com a corte para lá, mas tinha já uma estrutura muito bem montada aqui que lutava para que essa corte permanecesse aqui no Brasil. Vejam bem, por que eu estou falando isso? Porque é através desses atos que vão acontecendo que vai se fortalecendo, as ideias vão crescendo e vai tendo a ideia de independência, certo? Em 1815, pessoal, já com esse fracasso total das tropas napoleônicas, inclusive com Napoleão preso já, houve o chamado Congresso de Viena, lá na Itália, onde foi feita uma conferência para reorganizar o território europeu, voltar as antigas famílias reais para o poder. Naturalmente, os portugueses já podiam voltar para o seu trono para Portugal normalmente. Então, os portugueses começam a lutar por isso. Então, as revoltas começam a surgir. E em 1820 surgiu a chamada Revolução Liberal do Porto. Eram grandes comerciantes portugueses que se sentiam prejudicados com a corte muito distante, começaram a exigir a volta de Dom João para Portugal. E aí essa pressão ficou, então Dom João se vê obrigado a retornar, lógico, preocupado em perder o trono, retorna para Portugal, mas deixa aqui no Brasil o filho Pedro de Alcântara, seu filho herdeiro, como príncipe regente aqui no reino brasileiro, porque nessa época o Brasil não era considerado mais colônia. Havia sido estabelecida uma regra que Brasil seria um reino unido de Portugal, seriam Portugal e Brasil um reino só, e então o Brasil não era mais uma colônia. Então deixa o príncipe regente Pedro de Alcântara aqui para poder administrar, certo? Assim, o príncipe, nessa época ali com apenas 23 anos, fica aqui como regente, era muito jovem, certo? E em 1822, ele recebe cartas que exigiam que ele, o príncipe, também fosse para Portugal. Ou seja, exigia que a família real toda estivesse em Portugal. Então, após receber essas cartas, abaixo-assinado pela sociedade brasileira, com mais de 8.000 assinaturas, o príncipe, em 9 de janeiro de 1822, ele dá o famoso
famosa frase, né, que se é para o bem da sociedade, diga ao povo que eu fico, o chamado Dia do Fico. Olha aí, em janeiro de 1822, certo? Então, assim, naturalmente, quando ele diz que fica, ele passa a receber muita pressão dos grupos políticos que já existiam no Brasil. Existiam grupos mais ligados a portugueses, existiam grupos ligados aos povo brasileiro aqui, que tinham ideologias diferentes. Então, foi impressionado de todas as formas. Assim, vamos falar especificamente do desenrolar desse processo de independência. No início desse mesmo ano, Pedro de Alcântara nomeou José Bonifácio de Andrada para ministro do Reino dos Negócios Estrangeiros. José Bonifácio foi uma das figuras mais importantes nesse processo de independência, porque ele foi um grande influenciador tanto de Dom Pedro I no processo de independência e assim também no processo no segundo reinado com Dom Pedro II. Ele foi grande orientador, na verdade, né? Ele influenciou bastante o período imperial no Brasil. Pessoal, em junho desse mesmo ano foi aprovado, certo? Em Portugal, que qualquer documento que chegasse ao Brasil só teria validade, qualquer lei que fosse determinada em Portugal para os portugueses, por conta de ser um Reino Unido, só teria validade se fosse assinado por Dom Pedro. Olha aí, já era um certo bloqueio ali do poder da corte portuguesa em relação ao Brasil, certo? Então, assim, dava um certo poder ao príncipe aqui, certo? Também no mesmo período, ele convocou uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. É bom que vocês saibam realmente qual a importância de uma Constituição. Uma nação, um país, para ele ser realmente administrado, necessita de uma Constituição, que seja são as leis, um conjunto de leis que regulamenta toda a vida da sociedade. Então, nós temos a Constituição brasileira hoje. A primeira Constituição foi elaborada por uma Assembleia Constituinte convocada por Dom Pedro, na verdade, Pedro de Alcântara, que ele não era ainda imperador, para ser elaborado, para administrar o Brasil na época. Dando continuidade, gente, nós podemos falar assim, realmente, e aí? Já veja aí que Dom Pedro estava se encaminhando para poder implantar um sistema de império, tornar o Brasil independente. E o famoso grito de independência ou morte, que realmente é o que tornou o 7 de setembro mais famoso, né? Por que esse grito foi às margens do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo? A sede do governo era no Rio de Janeiro. Então, assim, nesse período, gente, o príncipe Dom Pedro estava viajando, ali desde o final de agosto, ele estava viajando a São Paulo em viagens de negociações políticas. Tinha grupos políticos em São Paulo, tinha produtores, grandes produtores lá no Oeste Paulista, então eram pessoas influentes, ele tinha negócios políticos lá. Em uma dessas viagens, como demorava bastante, essas viagens não eram como são hoje. Um governo precisa estar aqui ou em outro país, ele se desloca em questão de horas em aviões. Nessa época, o transporte era feito a cavalo, então era demorado essas viagens, certo? E aí, assim, imagina-se aí que, por conta da demora, Dom Pedro, no caso, Dom Pedro deixou aí a Leopoldina, sua esposa, como regente do poder. Ali orientada, caso chegasse algum documento de Portugal, ela assinava, junto com José Bonifácio, ela podia tomar decisões na ausência do príncipe ali no Rio de Janeiro. Vejam bem, com essa ausência de Dom Pedro, chega cartas de Portugal decretando que Dom Pedro teria que voltar para Portugal imediatamente, se juntar à família real lá, certo? Exigia aí que ele retornasse imediatamente. Então, diante desse decreto vindo de Portugal, dizem que Leopoldina, certo? Junto com José Bonifácio, articularam rapidamente ali convocaram os ministros para uma sessão ordinária ali para elaborar um decreto decretando a independência do Brasil. Ou seja, aí um fato que poucos nós sabemos.
A Leopoldina foi quem assinou o decreto de independência do Brasil. Dom Pedro apenas proclamou essa independência, certo? Após assinar esse decreto, dizem que ela enviou um mensageiro imediatamente para São Paulo para procurar o príncipe Pedro de Alcântara para que ele pudesse ler e decretar e proclamar a independência do Brasil, certo? E em 7 de setembro, o mensageiro consegue entregar as cartas enviadas de Portugal, decretando o decreto também, né, do processo de independência do Brasil, assinado pela Leopoldina e por José Bonifácio. E aonde que ele encontrou o príncipe? Foi encontrar o príncipe nas estradas de São Paulo, à margem do rio Ipiranga, onde hoje é o bairro do Ipiranga, lá em São Paulo, um bairro famosíssimo, um dos bairros mais modernos que tem em São Paulo. Por isso, o chamado Grito do Ipiranga, certo? Gente, agora diz assim, mas como que existia o poder, existia a sede do governo, por que um ato desse teve que ser feito às margens de um rio, assim, uma coisa totalmente sem formalidade? Dizem que no momento em que Dom Pedro recebeu as cartas, o decreto, tudo, principalmente o decreto de Portugal, obrigando ele a voltar, imediatamente ele disse o seguinte, deu o grito de independência, confirmando realmente os documentos assinados por Leopoldina, sua esposa, e o ministro, na época, José Bonifácio. E ele deu o grito de independência às margens do rio. Agora sim, mas o que realmente, se tornou tão importante esse ato para que o 7 de setembro seja tão importante na história, tão importante no calendário brasileiro, certo? Temos algumas coisas que foram feitas. Primeiro, foram feitos quadros, pinturas representando esse ato, foram construídos monumentos, tem um Museu do Ipiranga. Vamos analisar basicamente algumas coisas que pode ser visto como algo que fortaleceu a importância da data 1º de setembro, ou 7 de setembro, ou seja, o dia da proclamação da independência do Brasil, como uma data muito importante, certo? Nós temos a imagem, a pintura Proclamação da Independência, o quadro Proclamação da Independência. Essa é uma pintura do francês François-René Moureau. Essa pintura ela foi encomendada em 1844, ou seja, 22 anos depois da independência, do grito de independência que Dom Pedro deu às margens do rio Ipiranga. Veja aí que já era no período do segundo reinado, de Dom Pedro II. E a intenção de Dom Pedro II era o quê? Em mandar pintar esse quadro, simbolizando o dia da independência, o ato do grito de independência. Vocês observando a imagem, o quadro, a gente vê que há Dom Pedro aí ao centro, maior detalhe, no seu imponente cavalo, com o chapéu erguido e como se estivesse dando o grito de independência. E aí há algumas coisas que a gente precisa observar nessa pintura, certo? Esse quadro, ele é apenas ilustrativo à época e atualmente ele se encontra exposto no Museu do Ipiranga, no Museu Imperial lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, certo? Devemos analisar esse quadro com calma, porque há algumas coisas que a gente sabe que são apenas ilustrativas. Aparece bastante gente e a gente sabe que na época Dom Pedro estava no local com pouca gente, apenas ali a cavalaria que acompanhava ali no máximo 10 pessoas, mas o quadro ilustrado por François René mostra-se uma multidão comemorando. Um outro detalhe é que ia ver muita gente no local e ia ver pessoas comuns. E sabemos que o processo de independência do Brasil, a independência do Brasil não era compreendida pela massa, pela sociedade comum do Brasil da época, era apenas pelos militares, pela corte, pela elite da sociedade que, na verdade, não se encontrava no local. É bom que a gente entenda isso, certo? Há crianças demonstrando alegria aí, né? Então, assim, o quadro em si, ele ilustra o momento, mas a gente tem que refletir que, comparando a época, esse quadro, há algumas coisas que a gente percebe que foi apenas para enaltecer o ato
de independência do Brasil, mas que muitas coisas não condizem com a realidade da época. Por exemplo, se observarmos as vestimentas, a gente vê que a vestimenta aí, para a época, era uma vestimenta mais assim, adequada para os hábitos europeus. Os brasileiros da época não tinham esse estilo de roupa, certo? Então a gente vê muitas coisas que não combinam muito bem. Outra coisa que a gente vê é que não há também as figuras aí, nem negros nem indígenas, nesse quadro de François René. Então assim, outro quadro muito famoso, que você já conhece, que sempre tem ele nos livros didáticos, tem mais do que esse do René, é o Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. O Grito do Ipiranga é um quadro muito famoso, certo? Essa pintura, ela se encontra exposta no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, onde a gente falou anteriormente. O museu tem uma sala com esse quadro, é um quadro imenso, se não me engano, com 4 metros de altura, com bem 7 de... É uma parede toda com esse quadro. E ele foi encomendado em 1888, veja aí, muito tempo depois, mas também tinha esse objetivo, de enaltecer o 7 de setembro, o dia de independência do Brasil, certo? Ele mostra aspectos de uma batalha militar, você observe que aí, como se fosse uma conquista, uma luta. E aí a gente sabe que o processo de independência do Brasil não existiu guerras assim, onde existisse um encerramento da guerra, onde comemorasse. Observa aí tropas de cavalaria, os cavalos muito imponentes, e as tropas como se estivessem junto com Dom Pedro comemorando o grito de independência. Esse quadro do Pedro Américo, a gente sabe que houve estudos. Pedro Américo tinha muito conhecimento de artes, mas ele estudou muito na Europa, ele não tinha conhecimento de artes aqui. Um quadro como esse, dizem que ele fez vários estudos no local, colheu informações sobre tipo de roupas, cavalaria, o local, o terreno, mas a gente observa que há aspectos que não condizem com a realidade. Na época, esse tipo de viagem que Dom Pedro estava fazendo era comum ser feito a cavalo mesmo, mas não eram tropas de cavalos, a maioria dessas cavalarias era mulas. Então, assim, que era um animal mais resistente para longas viagens. Então, mostra aí muitos cavalos, certo? Nesse quadro de Pedro Américo. E há aí uma coisa que a gente que chama a atenção, que aparece a água do riacho Ipiranga. Se observarmos na parte inferior da obra de Pedro Américo, aparecem as águas do riacho Ipiranga muito limpinhas, né? E, segundo livros, alguns historiadores dizem que esse local, inclusive, foi marcado para ser construído onde hoje existe o Museu do Ipiranga, ficava cerca de 350, quase 400 metros distante do riacho, não era a margem das águas, certo? Então a gente pode observar o local, muita coisa foi construída para enaltecer esse fato. Em São Paulo, você vai onde tem a Praça do Ipiranga, o Museu do Ipiranga, o Monumento do Ipiranga, do Grito da Independência. Esse quadro do Pedro Américo foi inspirado a esse monumento da Independência lá no Museu do Ipiranga, onde tem a Praça do Ipiranga e tem o Museu do Ipiranga. Então são muitos adereços ou objetos que foram construídos historicamente para enaltecer o 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. O Museu do Ipiranga, gente, hoje, essa estrutura linda aí, é muito antiga, por ser muito antiga, ela está em reforma. Aqui a gente mostra a sala onde está exposto o quadro de Pedro Américo, onde retrata o grito de independência, certo? E a gente vê aí a imagem de como é a frente do Museu do Ipiranga, que é uma estrutura linda, um lugar excelente para a gente visitar e passear. Ele hoje está em reforma atualmente, esse museu está em reforma, toda a estrutura está sendo modernizada, querem construir tipo uma praça de alimentação na frente, todo um espaço muito moderno para os visitantes terem maior conforto ao visitar o Museu do Ipiranga, que é alusivo à história do processo de independência do Brasil. Nós temos também documentos que simbolizam muito esse dia, a própria letra do hino da independência, escrita por Dom Pedro. É bom que a gente reflita um pouco
onde ele diz: já podeis da pátria filhos, vê contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Aí ele, no seu refrãozinho, ele: brava gente brasileira, longe vai temor servil, ou ficar pátria livre ou morrer pelo Brasil. Essa letra é uma letra do próprio Dom Pedro. Ele escreveu o hino da independência, que é muito cantado no 7 de setembro. Isso enalteceu também muito essa data, certo? E serve muito aí para a gente dar uma lida e refletir sobre o que ele realmente quer dizer com a letra do hino da independência. Analisando todos esses documentos, a gente sabe que isso é apenas uma visão muito resumida e simplificada minha como professor, como historiador, mas nós sabemos que tem grandes historiadores que refletem muito sobre esses atos, os atos e os documentos que se referem ao 7 de setembro. Podemos ver aqui uma análise do processo de independência, segundo o historiador José Murilo de Carvalho, que para mim é um dos grandes historiadores brasileiros. Ele faz algumas críticas e eu entendo que realmente é da forma como ele diz. Ele diz o seguinte: houve independência, mas não mudou nada na questão da cidadania. A independência foi apenas uma independência política entre Portugal e Brasil. Tirou a dependência política de Portugal, mas se estabeleceu a dependência econômica com os ingleses. Que o Brasil ficou aí com muitas dívidas relacionado a esse processo de independência, certo? E aí ele diz, contrariando outros países da América Latina, o Brasil, a independência foi um ato ali pacífico, o que houve foi uma negociação das elites, entre os portugueses e a elite brasileira, negociaram o processo de independência, ou então a independência das Américas Espanholas, certo? Onde houve bastante conflito, o processo de independência do Haiti, por exemplo, houve muitos conflitos e no Brasil foi apenas um acordo. A sociedade em si nem sabia do que estava acontecendo na época. Apenas uma minoria de letrados da elite social brasileira tinha todo o conhecimento desse processo que estava sendo realizado no período, lá em 1822. Gente, nós sabemos que o 7 de setembro é uma data realmente muito importante para você que é estudante, para nós que somos professores, porque a gente trabalha bastante isso na escola. Eu trago como sugestão, a partir desse momento aqui, refletindo um pouco sobre o 7 de setembro, que dê uma analisada nesses quadros, e eu trago uma atividadezinha, certo? A partir de um vídeo, lendo a imagem da independência ou morte, vocês podem responder, dê uma pausa no vídeo, podem responder todas as questõezinhas que tem, mas estarei encaminhando muita coisa legal para que possa ser trabalhado nas escolas nesses dias. Valeu, um forte abraço, foi um grande prazer estar com vocês. Até a próxima aula.